Dando sequência então, neste vídeo, nós vamos analisar mais dois pontos que nós colocamos aqui como paradoxo para aqueles que tentam defender que Jesus, diante de Tomé, era o Deus Supremo. Nós já falamos aqui sobre o Jesus ressuscitado, sobre a natureza humana, ninguém jamais viu a Deus nos vídeos anteriores. Agora nós vamos falar sobre as expressões usadas pelo próprio Jesus Cristo, né? Ali a Maria, obviamente, Maria Madalena. Meu Deus e vosso Deus, e também meus irmãos. É isso que a gente vai destacar para vocês aqui agora, tá bom? Eu vou usar aqui agora, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem que essa é a matéria que a gente está usando, tá? Como pano de fundo aí para nossas explicações. Vou usar aqui igual outra tradução, essa aqui é o Novo Testamento português e inglês, tá? Deve ser o texto da João Ferreira de Almeida, muito parecido, mas a gente vai usar para poder ter uma Bíblia diferente aqui, nessas análises que estamos fazendo. Então, aqui nós temos o Evangelho de João, aqui no alto, dá para vocês verem, né? E aqui nós temos o primeiro diálogo de Jesus após a sua ressurreição. Aqui ele estava falando com Maria Madalena, que o agarrou ali pelas vestes, né? E olha o que Jesus disse para ela. Prestem bem atenção, ó. Jesus disse para ela assim, ó: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que essa informação, para nós, ela é muito relevante? Porque quando a pessoa lê o capítulo 20, versículo 28, e ela tenta a todo custo dizer aqui que Jesus, ele seria o Deus Supremo, Deus de Tomé, né? Quando ele disse aqui, ó, meu Senhor, Senhor meu e Deus meu, quando ela tenta fazer isso, ela tem que admitir que o Deus de Tomé, no caso Jesus Cristo, é o mesmo que 8 dias antes havia dito isso aqui, ó, para Maria Madalena, né? Ó, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. É o mesmo Jesus que estava diante de Maria Madalena, é o mesmo que estava diante de Tomé. No entanto, ele diz aqui, ó, ele chama os discípulos de irmãos, olha aqui, meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, esse é um paradoxo muito difícil para o trinitário. Por quê? Porque ele tem que admitir que o Deus de Tomé, se ele é o Deus Supremo, ele tem um Deus acima dele, que ele chama de meu Deus, olha. Inclusive, é um Deus em comum com os discípulos. E ele chama os discípulos de irmãos. Alguém pode ser irmão de Deus? Você já viu isso? É óbvio que não, né? Mas o Deus de Tomé, que se no caso fosse Jesus Cristo, ele tem irmãos, olha só. E ele tem um Deus acima dele. Deus tem Deus acima de si? Não, não tem. Então, o Deus de Tomé tem. Então, ele não pode ser o Deus Supremo. Então, nós temos aqui dois pontos, né? Usando as próprias palavras de Jesus Cristo, que deixam claro que ele não pode ser o Deus Supremo ali diante de Tomé. Né? O mesmo Jesus que estava diante de Tomé é o mesmo que estava diante de Maria Madalena, que disse, né, chamou os discípulos de irmãos e diz que tem um Deus pessoal em comum com os discípulos. Então isso aqui vai totalmente contra a tese de Jesus ser o Deus Supremo, não é verdade? E esse não é o único lugar que Jesus Cristo, por exemplo, chama os discípulos de irmãos. Vocês querem ver onde Jesus faz isso? Pouca gente lembra dessa informação. Possivelmente o escritor foi o apóstolo Paulo. Aqui no livro de Hebreus, ele faz uma narrativa falando de Jesus Cristo, dizendo que Deus sujeitou todas as coisas. Aqui é o capítulo 2. Debaixo dos pés de Cristo, etc. tal, ele foi elevado, coroado de glória, honra, etc. Né? Aí quando chega aqui no versículo 11, vou dar uma congeladinha, depois você pode ler aqui com calma. Quando chega no versículo 11, olha como que ele descreve Jesus Cristo no céu agora. Olha que interessante, pessoal. Olha. Porque assim, o que santifica, quem nos santifica é Jesus. Como os que são santificados, todos nós que aceitamos o sacrifício de Jesus somos santificados. São todos de um, ou seja, de Deus. Todos nós. O que santifica, que é Jesus Cristo, ele é de Deus. Os que são santificados também são de Deus, todos são de um, aqui é uma referência a Deus. Por cuja causa
não se envergonha deles chamar de irmãos. Está falando daquele que santifica. Ó, quem que nos santifica nos chama de irmãos. Olha aqui, ó, não se envergonhe deles chamar de irmãos. Tá? Onde Jesus Cristo faz isso? Jesus Cristo faz isso no céu, porque ele não está mais na terra. Aí o Salmo 22 foi aplicado a Jesus Cristo entre as hostes celestiais no céu, a congregação celestial, e olha o que Jesus Cristo ele faz, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, ou seja, o nome de Deus, né? Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Onde Jesus Cristo canta louvores a Deus? Aqui ele faz isso no céu. Aí o versículo 13 continua, olha só, desmontando por completo a tese de que Jesus Cristo seria o Deus Supremo. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Olha só. Então, em quem Jesus Cristo põe confiança? Deus põe confiança em alguém? Não, mas Jesus Cristo põe a confiança em Deus. Ó, Deus já não é o dono de tudo? Sim, é o dono de tudo, mas é que ele fala que Deus deu filhos a ele. Isso responde também àquela questão de Jesus ser chamado de Pai Eterno lá em Isaías 9,6, né? Que não é o assunto aqui nesse momento. Então fica muito claro que Jesus Cristo não pode ser o Deus Supremo, por quê? Porque ele afirma ter irmãos e canta louvores a Deus no céu e chama aqueles que estão ao seu lado de irmãos, olha, de irmãos. E aqui o relato mostra claro que ele recebe de Deus filhos, né? Que ele se torna o Pai Eterno da humanidade, em substituição a Adão. Isso aí é assunto para outro vídeo. Então aqui mais uma vez mostrando que ele chama, portanto, os discípulos, aqueles que o seguem, de irmãos. Ele não é Deus deles, mas ele é irmão deles, todos servindo o mesmo Deus, obviamente, que é Jeová. Então esses relatos que nós estamos analisando aqui, irmãos e amigos, eles realmente é um paradoxo muito difícil para aqueles que isolam a passagem ali de João 20, 28, tentando a todo custo enfatizar, né, ou afirmar que Jesus Cristo seria o Deus de Tomé. Não é? Então, em resumo, o Deus de Tomé teria, portanto, irmãos. Isso é impossível, Deus não tem irmãos. Né? O Deus de Tomé tem Deus acima dele, um Deus incomum, inclusive com os discípulos. O Deus Supremo não tem Deus acima de si. Portanto, Jesus não pode ser o Deus Supremo, porque Deus não tem Deus. E no caso aqui, Jesus Cristo disse claramente, 8 dias antes daquela fala com Tomé, que ele tinha um Deus acima de si, inclusive um Deus em comum com os discípulos, né? E chama esses discípulos, inclusive, de seus irmãos, ok? Espero que todos vocês gostem desse vídeo, né? Que a gente está fazendo aí. Depois a gente vai fazer o próximo, tá? No próximo nós vamos falar sobre o 6º ponto aqui, ó. Olha aqui, nós vamos falar sobre o Filho de Deus. Como que ele poderia ser o Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo? Isso a gente vai explicar no próximo vídeo. Espero que todos gostem, fiquem todos com as bênçãos de Jeová e aguardem o próximo que a gente vai fazer. Um forte abraço.